Oi, gente. Voltamos agora à segunda parte do meu resumo sobre a participação do Flávio Dino no Roda Viva. Quero, inclusive, que vocês digam nos comentários se vocês gostam dessa coisa de eu dividir em duas partes ou vocês preferem um vídeo de 25, 30 minutos. Eu pensei em fazer dois vídeos de 15 minutos. Acho que fica mais tranquilo para analisar. Vamos lá. Ele foi questionado sobre os bloqueios da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, bloqueios, vamos lembrar, criminosos, que tentaram evitar que nordestinos votassem, porque se sabia que muitos nordestinos iriam votar em Lula, e a PRF tem todo um tom, tem toda uma linha bolsonarista. Inclusive o diretor da PRF é um bolsonarista declarado que deve ser investigado. Ele falou que essa interferência vai ser investigada, que o entulho autoritário será removido, né, que sobre polícias bolsonaristas com intoxicação ideológica, ele disse que ele vai fazer um diálogo com os governadores que comandam as polícias, né, com as autoridades, né, que vai procurar limitar isso daí, esse impacto. Foi questionado sobre a atuação do Alexandre de Moraes. Ele disse que não viu erros do Xandão, né, e lembrou do alto custo da vida pública, que um texto do Renato Janine Ribeiro, né, inclusive faz outra citação, como ele citou Norberto Bobbio, aí ele cita o Renato Janine Ribeiro, e falou sobre que o judiciário ele foi mais atuante porque o momento, a conjuntura atual exigiu que o judiciário fosse mais atuante. Eu achei essa análise perfeita. A conjuntura de nós termos um presidente que falava, o Bolsonaro falou algumas vezes, contra as urnas eletrônicas. O Bolsonaro falou que 1964 poderia voltar a acontecer, e ele estimulou atos antidemocráticos, estimulou calúnias nas redes sociais, ele estimulou toda uma lógica de enfrentamento com uma atuação digital cheia de mentiras. A conjuntura do bolsonarismo meio que demandou do Alexandre de Moraes uma postura nessa conjuntura histórica, sim, mais atuante, sim, mas porque precisava ser. Nesse sentido, a fala do Flávio Dino é excelente, né? Ele lembrou que empresários que financiam atos antidemocráticos serão investigados, né? Falou do revogaço das armas e disse que tem que se fazer categorias, né? Uma nova norma. Por exemplo, mudar o tempo de registro para criar uma coisa que pressiona mais o dono de armas a ter determinados cuidados. O programa de recompra como um instrumento para comprar armas e usar essas armas para equipar as polícias. E o programa de recompra é um programa voluntário, não vai e só vai retirar as armas das pessoas, armas que se encontram em situação ilegal, gente que esqueceu de registrar, gente que não atualizou o registro, ou seja, não é um confisco de armas legais, mas o confisco de armas ilegais, e um programa de recompra para poder lidar com esse enorme arsenal que está na população, que está na sociedade brasileira, né? Ele lembrou que certos clubes de tiro são usados de fachada para comércio ilegal e não vai fechar os clubes de tiro, mas a ideia é fechar os clubes que são fachada para comércio ilegal, ou seja, clubes que estão na ilegalidade, né? Sobre a questão da descriminalização das drogas, ele disse que tem que esperar um julgamento do Supremo, porque o julgamento do Supremo vai orientar a decisão, né, e tem que se diferenciar o pequeno do grande traficante, mas tudo isso vai ser orientado pelo Supremo, né? E fez lembranças importantes sobre a questão das drogas, né? Que o dependente químico não é um criminoso, que a posse, embora crime, não gera prisão, não é? Então, são todas lembretes importantes da legislação já vigente e que deve ser progressivamente atualizada. E o exemplo de Portugal é um exemplo que eu gosto muito. E se vocês quiserem saber sobre descriminalização, podem investigar o que foi feito em Portugal. Eu acho que é um exemplo para o Brasil. Ele foi questionado, Flávio Dino, pelos jornalistas sobre indicação para o Supremo Tribunal Federal. Qual a opinião que ele daria para o Lula? Ele disse procurar pessoas com compromisso com a Constituição, coragem, tem que ter coragem de ser contra o pensamento majoritário.
Ele não falou de forma específica sobre isso, mas eu fiquei pensando sobre a coragem que o Supremo teve na questão da comunidade LGBTQ e na questão da união civil dos homoafetivos. Não é? Ou seja, a maioria da população brasileira, na época que o STF fez aquela decisão, provavelmente não iriam concordar, não concordavam com aquilo. Não é? Mas os juízes tiveram a coragem de ir contra a maioria para garantir direitos a uma minoria oprimida, para ser fiéis aos princípios da Constituição Federal. E nesse sentido, essa coragem do Supremo foi muito importante. E eu concordo muito com o Flávio Dino. Muitas vezes é necessário que o Supremo, é necessário que juízes tenham essa coragem de assumir uma posição que não é a posição da maioria, mas é a posição moralmente correta e é a posição que corretamente interpreta as aspirações mais elevadas de uma Constituição cidadã que quer promover justiça. E aí ele diz a frase que vai ficar famosa: juiz não pode viver do aplauso. Esculhambando com Moro, com força, né? Sobre preconceito estrutural, né? Ele disse que as indicações dele são sinais e que esses indicados têm que estar engajados nessa luta contra o preconceito, né? Sobre a Amazônia, ele falou de aumentar a presença do Estado na Amazônia, ajudar as pessoas e reprimir os crimes, o uso de tecnologia, destacar o fundo da Amazônia que está abandonado. Por causa do Bolsonaro, muito dinheiro do fundo da Amazônia não tem sido utilizado. Parte até foi perdido, porque teve que ser devolvido. Então esse fundo da Amazônia pode ter um grande volume de dinheiro para ser utilizado para melhorar a vida daquelas pessoas, fornecendo oportunidades de emprego para as pessoas que estão engajadas em atividades legais ou até ilegais, mas não ligadas a organizações criminosas, né? Enfim, mas para dar a elas uma oportunidade. E aqueles que estão ligados a organizações criminosas, esses merecem ser reprimidos. E aí precisa da força policial, né? Precisa de atuação da polícia e precisa da atuação das forças militares. Ele, inclusive, comentou que está conversando com o ministro da Defesa para os militares estarem engajados nessa proteção da Amazônia. Sobre a Comissão da Verdade, ele disse que isso é do Ministério dos Direitos Humanos, mas ele é favorável à retomada da Comissão da Verdade. Eu sou um defensor da Comissão da Verdade. Ele lembrou, eu já tinha destacado isso no outro vídeo, que as corporações privadas não podem sequestrar o país. Sobre a agenda de frente ampla, ele disse que temos que fazer um governo de frente ampla, mas não pode ser conformista. Então ele quis dizer o seguinte, que sim, temos que ter a composição de uma frente ampla, mas temos que ter a coragem de fazer e do compromisso com os mais pobres, com a classe trabalhadora e de fazer transformações profundas, mas sem querer abarcar uma agenda tão ampla que afaste a frente ampla. Ele foi muito claro em relação a isso e eu achei uma colocação bastante interessante. Ele lembrou, por exemplo, que dos 6 ministros indicados, apenas o Rui Costa e o Haddad são petistas, todos os outros são de outros partidos ou não têm partido. São pessoas sem filiação partidária. Né? A frente ampla seria a melhor forma de combater o extremismo. Quando ele foi questionado sobre a gestão dele, o que é que ele levaria da experiência como governador, ele lembrou, e eu não sabia disso, que o Maranhão teve a menor taxa de mortalidade de Covid. Né? E ele lembrou também que mais de 80%, quase 90% do que ele se propôs, ele cumpriu. Então teve uma gestão realmente excelente, não à toa ele foi eleito tão facilmente a senador, né, depois de ter 2 mandatos como governador. Lembrou que o Bolsonaro foi um presidente negacionista, que ele comprou respiradores e que o governo tinha confiscado, ou seja, os governadores tiveram que ter essa atuação, mas ele destacou que se tiveram governadores que cometeram ilícitos, isso vai ser investigado e serão punidos, ou seja, não só os ilícitos do governo federal, mas se tiver ilícitos com o governador, isso vai ser investigado e vai ser punido. Ele lembrou que o sigilo de 100 anos o Lula deve retirar, os sigilos colocados pelo Bolsonaro. Ele defendeu a ideia de desmilitarização. Foi lembrada de uma PEC que está uma proposta de emenda constitucional de uma deputada, né? E que o Bolsonaro militarizou o Estado. E ele disse, não, tem que separar. E essa colonização dos militares da ativa
no Estado brasileiro é completamente inadequada. Fala perfeita, concordo integralmente com Flávio Dino nisso, não é? Ele cita até indiretamente o Max Weber. Ele não disse o nome do Max Weber, mas ele disse que o monopólio da força pertence ao Estado. E o Max Weber, quando quis definir o Estado enquanto instituição, aqui um pouquinho de filosofia política, um pouco da minha especialidade, né? Eu sou historiador com mestrado em História Política e doutorado em Saúde Pública pesquisando política, né? O Weber define o Estado como a instituição que tem o monopólio legítimo da violência física, né? Então ele, de certa forma, ao falar do monopólio da força, estava ali indiretamente citando o Max Weber. Ele disse que o liberou geral das armas acabou e que vão estancar esse processo agora e vai ter todo um processo de recompra, de mudanças com registro para aumentar as exigências em cima daqueles que são donos de armas, tentar retirar as armas mais pesadas, tem toda uma estratégia para lidar com isso, né? E que isso vai ser um processo gradual e que não se deve fechar os clubes de tiro, mas sim existir fiscalização sobre os clubes de tiro e sobre as armas e fazer um caminho do país para um país mais seguro, com as forças de segurança fazendo o seu papel constitucional. Eu achei a atuação do Flávio Dino excelente. Eu entendo que o Flávio Dino se qualificou cada vez mais como quadro e tem tudo para ser um excelente ministro da Justiça. É um dos golaços do Lula, não é? Eu estou muito satisfeito com Fernando Haddad na Fazenda, porque Fernando Haddad, como eu já disse várias vezes, é o melhor intérprete do programa do PT do ponto de vista econômico. Não é porque ele tem mestrado em economia apenas, mas porque ele mostra nas entrevistas que ele entende do programa do PT. Eu gostei muito da Margarete Menezes na cultura. Margarete Menezes tem uma história na gestão, em fundações, excelente. E eu já tinha gostado muito do Flávio Dino na Justiça. E essa entrevista fiquei ainda mais feliz e vejo de forma ainda mais positiva a indicação dele na Justiça. As indicações de Lula, de forma pouco surpreendente, têm sido excelentes. Tem uma ou outra, como a do Bernardo Api, que não foi de Lula, mas foi de Haddad, lá numa comissão da Fazenda, que eu tenho minhas restrições. Mas, claro, não daria para adorar todos os indicados, para cobrir todos os indicados de um monte de elogios. Não é? Então, de forma predominante, tem sido indicações excelentes, e se comparar com os do governo Bolsonaro, aí não tem comparação. São muito, mas muito superiores às do governo Bolsonaro. As do governo Bolsonaro eram indicações trágicas, era a turma medonha. E as do governo Lula, até agora, têm sido predominantemente excelentes. Em alguns casos, algumas das melhores possíveis. E se o Lula indicar a Nízia Trindade Lima para a saúde e a Isolda Sela para a educação, aí, gente, aí tem que aplaudir. Porque são indicações que você teria dificuldade de imaginar indicações melhores. Mas o Flávio Dino realmente excelente indicação, e o Lula vai formando um governo com muita excelência. Eu estou ficando muito satisfeito com a maioria das indicações. É claro que tem uma ou outra que eu tenho lá minhas restrições. O Múncio, por exemplo, eu tenho lá minhas restrições. Ele foi elogioso ao Múncio, tentando mostrar que o Múncio, não, veja bem, o Múncio tem compromisso e tal. E eu entendo, Flávio Dino é um habilidoso político, isso faz parte também da atividade política. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal A Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe. Quem sabe vire membro ou apoiador. Quem sabe faça um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.